Vamos iniciar com a palavra de oração. Pai bendito, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus criador de todas as coisas, graças te damos por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor é fiel e tem nos suportado, nos confortado e nos sustentado a cada dia. Que possamos estar tendo gratidão para contigo em tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque, mesmo diante das adversidades, o Senhor tem sempre feito melhor em nossas vidas. Pedimos que possa estar nos abençoando nesta manhã, nesse período devocional, que possamos estar entregando o melhor louvor a Ti, e já somos gratos porque nós que saímos fortalecidos, saímos revigorados, Senhor Deus, por aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, e poder desfrutar do Teu amor, Senhor Deus, da Tua paz. Abençoe a cada irmão aqui presente, aqueles também, Senhor Deus, que participam em outros horários, outras atividades. Abençoe a Tua igreja onde estiver, que possamos estar tendo responsabilidade pela Tua palavra, Senhor Deus, que possamos estar transmitindo o Teu amor a todos aqueles que necessitam, que possamos estar tendo uma vida de retidão, uma vida de exemplo, Senhor Deus, e que as pessoas possam estar enxergando o Teu amor em nossas vidas, que possamos estar cada vez mais ansiosos, Senhor Deus, em falar do Teu amor, Senhor Deus, para esse mundo que tanto necessita. Coloque Tua mão poderosa sobre nossas autoridades, não só no Brasil, mas no mundo. Abençoe aqueles que estão, e tenha misericórdia daqueles que estão encarcerados. Conforte, abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa estar nos ajudando conforme a Tua vontade. Graças te damos por tudo. Obrigado, porque sem Ti nada somos. É isso que eu lhe peço e agradeço, no nome precioso do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti, ó Senhor. Amém. A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória ao Senhor. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a Ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a Ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus.
eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa, te louvor nos céus. Amém. Bom dia a todos. Espera aí que meu computador resolveu querer reiniciar agora, eu não vou deixar ele. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar seguimento aí às novas aulinhas aí que nós entramos, né? É uma aula, como eu disse, são aulas em formatos bem simples, né? São aulas que vêm, que são aulas, lições de Jesus fora do Sermão do Monte, mas são aulas que são muito boas para nossa reflexão, para nós refletirmos e levarmos para o nosso dia a dia. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Pai querido e santo, Pai maravilhoso, Deus poderoso, Senhor de poder e graça, Senhor, no nome de Jesus, agradecemos, Senhor, a sua imensa misericórdia sobre nós, Pai, o seu imenso amor sobre nós, meu Deus, de nos conceder, Pai, tão pequeninos pecadores, Pai, tamanho privilégio, Pai, de conseguir entender, Pai, a sua palavra, Pai, a sua vontade, Senhor, os seus desígnios para o ser humano, Pai, através da sua palavra. Peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que o Senhor possa nos ajudar a refletir e a compreender esse tema que nós vamos falar hoje, Senhor, para que possa edificar as nossas vidas. No nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Isso já está aparecendo aí. Vamos dar seguimento. Lições de Jesus fora do monte. E a lição de hoje, nós vamos falar sobre ser discípulo de Cristo. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver também as próprias instruções, né, alguns exemplos do Senhor Jesus e algumas instruções, né? Só que eu acho que a gente não vai conseguir terminar isso hoje, porque pelo que eu estava vendo aqui, preparando, espera que minha tela resolveu ficar maluca. Estava preparando, tem vários aspectos, ia ficar um pouco grande, então eu reduzi hoje, né, para que a gente pudesse tá tirando o melhor proveito. Eu acho que aí a gente vai finalizar, para a próxima semana a gente consegue finalizar essa aula. Mas o ponto aqui, já começando falando sobre a lição, é que nós vemos que Jesus ele escolheu discípulos para ele. Só que o que acontece? Os discípulos, geralmente, eles não entendiam praticamente nada do que Jesus ensinava para eles durante a caminhada com Jesus. Nossa, meu computador resolveu ficar bem louco. Peraí, gente. Eu estou colocando aqui, mudando a apresentação. O zoom de lugar, ele está trocando sozinho para a segunda tela. Então, Jesus, quando ele chamava os seus discípulos, ele dizia para eles exatamente aquilo que ele queria, que ele esperava e que ele exigia dos seus discípulos. Só que eles geralmente eles não entendiam muita coisa, né? E infelizmente hoje a gente vê que tem gente que não entende ainda também. Hoje a gente vê às vezes pessoas que agem como os próprios discípulos no tempo em que eles caminhavam com Jesus. Bom, tá bom, Zoom, você venceu, vou te deixar na minha segunda tela, Zoom. Deixa eu arrumar aqui. Então, para ver esse exemplo, nós vamos ler um pequeno texto que se encontra em Marcos capítulo 10. Nós vamos ler primeiro esses 2 slides. Senhor Valdir, o senhor pode ler para a gente?
Dá Estavam para a ler na caminho, tela, hein? estavam a caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Pode ler esse segundo também, seu Roger, por favor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Obrigado, seu Valdir. Então, a gente vê aqui claramente que os discípulos estavam caminhando para Jerusalém com Jesus Cristo, mas você vê que cada um tinha uma mentalidade diferente. Jesus Cristo, ele estava caminhando para o serviço. Ele sabia aquilo que ia aguardar ele, que aguardava ele. E ele estava caminhando para servir a Deus, para se entregar a Deus na missão que Deus concedeu a ele. E os discípulos, eles não entenderam nada. Você vê que, por exemplo, aqui, Tiago e João, eles estavam pedindo, disputando lugares ali, pediam para Jesus lugares de destaque, diferentes dos outros, sabe? Então, nós vemos que eles não entendiam nada. E muitas vezes isso é o que acontece também com a gente, né? E com muitas pessoas dentro da igreja, que está supostamente ali caminhando com Jesus, mas não está entendendo muita coisa do que está acontecendo, não sabe o que é realmente caminhar com Jesus. Às vezes as pessoas, principalmente no mundo religioso, as pessoas elas vão muito a Jesus por interesses pessoais. E elas acham que o foco, a vontade de Deus é cumprir os próprios interesses delas. Então é justamente isso daqui. Eles estavam vendo ali o quê? Prestígio, estavam vendo glória, sabe? Estavam achando que ia ser mamão com açúcar, que eles iam ser honrados, que iam receber lugares especiais. Então eles não entendiam nada, né? A ponto de Jesus, se nós vemos aqui no texto, ele acabou de falar seriamente aspectos daquilo que ia acontecer com ele. E você vê, isso ninguém comentou. Aonde eles já chegaram diante de Jesus e perguntando: Olha, ô mestre, concede isso daqui para a gente que a gente vai pedir para você? Ou seja, eles não estavam nem aí porque realmente era o foco de Jesus, que era a lição que ele estava querendo passar ali. Você vê, eles responderam: podemos receber. Eles não tinham a mínima ideia do que Jesus estava falando, do batismo, recebendo o cálice que ele ia beber e do batismo que ele ia receber. Então eles responderam no alto da sua ignorância que eles poderiam suportar. Só que Cristo aqui ele se referia realmente ao batismo, claro, as coisas que ele iam passar e o sofrimento, participar do cálice. A gente lembra, né, quando Jesus Cristo orou ao Pai, né, que ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E eles de pronto responderam: Ah, não, a gente pode participar disso, né? E Jesus falou que eles participariam e beberiam desse cálice e receberiam o batismo com que ele era batizado, né? Mas quanto a sentar à direita ou à esquerda, não competia a ele, pois é para aqueles a quem estava separado, a quem Deus separou
por si mesmo. Continuação do texto. Deixa eu colocar aqui. Quer ler para a gente, Felipe, por favor? Marcos 10, 39 e 45. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e os que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso, obrigado. Então a gente já vê de pronto que a reação de todos ali já foi indignação. Indignação de ver um sentimento egoísta ali pairando entre eles. Imagina só a situação. Todo mundo está ali para supostamente servir em igualdade, estando com o mestre, e aí de repente um ou outro quer se destacar. E isso acontece nos dias de hoje também, principalmente no meio religioso, quando as pessoas, principalmente quando as pessoas elas não entendem a mensagem do evangelho e os ensinos de Jesus. Jesus aqui ele compara diretamente uma hierarquia de um governo com a hierarquia do reino, que é totalmente o oposto, para ver se conseguia fazer eles entenderem a diferença, o que é ser discípulo de Cristo, porque ser discípulo dele é totalmente o contrário do que eles estavam pensando. Não é ter lugares de glória, lugares de exposição. Era totalmente o contrário disso. E o reino em que Jesus é rei, ele deixa claro, quem quiser ser o primeiro, deve ser o último. Tem que ser aquele que serve. O lugar mais cobiçado deve ser o último lugar. Porque desse lugar, você pode ter uma visão privilegiada dos mais necessitados, dos marginalizados, dos carentes e de todas as necessidades das pessoas. Foi justamente por isso que Jesus Cristo ele se colocou nessa posição. Mesmo ele sendo Senhor, sendo Deus, ele se colocou na posição de servidão. E ele enxergava realmente o quê? A necessidade da humanidade, que era o principal, né? O pecado, a cura, o problema, a solução para o problema do pecado. Então, do último lugar, realmente, às vezes, a gente pode enxergar as necessidades dos irmãos, de outras pessoas, as necessidades da igreja em si, do reino, e a gente pode se colocar a servir, como ele mesmo falou aqui, né? Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. E ele mesmo, ele dá o próprio exemplo, ele fala que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele não veio só para servir, mas para dar a sua própria vida. Então, para você ver, né, como é totalmente diferente. Por isso que o evangelho ele é loucura para o mundo. Porque uma pessoa normal, não que nós não sejamos normais, irmãos, mas uma pessoa que não tem a visão do evangelho, que não entende, ela vê esse tipo de coisa e para ela é loucura. É loucura. Fala, não, peraí, para mim ser o primeiro, eu tenho que ser o último. Se eu quiser alguma coisa, eu tenho que me colocar para servir todo mundo. Eu não vou ter exposição nenhuma, eu não vou ter mérito nenhum, eu não vou ter glória nenhuma, eu só vou servir os outros. Então, isso as pessoas não conseguem conceber esse tipo de coisa, e é exatamente isso que Jesus está passando para os discípulos. Tanto é que nós vemos como eles se tornaram depois. Nós sabemos como eles, no apostolado deles, como que eles mudaram, como eles foram transformados pelo Espírito Santo. Mas aqui, eles não entendiam absolutamente nada. Jesus tinha essa necessidade
de estar o tempo todo exercitando eles. E isso acontece nos dias de hoje e é o mesmo para nós hoje também. Nós temos que estar exercitando, não só para nós mesmos, mas às vezes até para os mais fracos na fé, para os mais débeis na fé, a gente tem que estar exercitando esse tipo de coisa. Tem que estar com paciência, ensinando o que é o reino, o que é o caminho, ser discípulo de Deus, de Jesus Cristo. Vou passar para o próximo. Então, nós vamos ver alguns aspectos de ser discípulo de Cristo. Então, nós vimos até agora o quê? Que Jesus Cristo, ele dá um exemplo. Ele ensina, mesmo que eles não entendiam nada, mas ele ensina para eles o que ele queria, como que é ser um discípulo. E nós vamos ver alguns pequenos aspectos. Pequenos não, grandes aspectos aí de como ser um discípulo, verdadeiramente um discípulo de Cristo. E imitando o mestre, um dos primeiros aspectos que a gente pode destacar é a servidão. O próprio Jesus Cristo, como nós vimos no texto aqui, ele servia os seus próprios discípulos. Em João 13, deixa eu ver. Otávio, você pode ler para a gente esse texto? Posso sim, claro. João 13, de 3 a 5. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Obrigado, Otávio. Então, Jesus, mesmo ele tendo tudo, o Pai havia confiado a ele tudo, às suas mãos. Ele sabia quem ele era. Ele optou por o quê? Por dar o exemplo para os seus discípulos. E ele fez uma demonstração de servidão, mas ele fez uma demonstração, como é que eu posso dizer, se colocando no lugar de um serviçal. Realmente, somente o menor de uma casa, ou um escravo na cultura judaica, que podia fazer esse tipo de serviço, que era lavar os pés dos donos da casa quando chegavam, ou de viajantes. E Jesus, ele sendo o Senhor e Deus, ele se colocou nesse papel para ensinar aos discípulos aquilo que era necessário. Jesus precisava fazer isso? Eu creio que não. Mas ele decidiu se pôr nesse lugar, ele se dispor a esse tipo de coisa para mostrar para eles. Isso para mim aqui também é uma demonstração de amor e de carinho. Porque ele podia simplesmente falar, ensinar, como ele fez com muitos. Porque as palavras dele são palavras de vida, como a própria Bíblia diz. Ele podia simplesmente ensinar, mas ele preferiu ter uma atitude, ter um exemplo prático de como eles poderiam servir a uns outros. Lógico, como é que eu posso dizer? É uma figura. Não, o lava-pés não é que propriamente a gente tem que lavar os pés uns dos outros, que os discípulos teriam que lavar os pés uns dos outros. Mas era uma figura de que eles teriam que se servir e que eles estavam ali para servir os outros em humildade. E muitas vezes poderia ser alguma coisa que eles não se sentiriam confortáveis de fazer. Alguma coisa que não seria muito, muito legal de se fazer. Jesus sendo Senhor e Mestre, sendo Deus na Terra, vamos dizer assim, fazer esse tipo de coisa, fazer o serviço de um escravo, de um serviçal, sabe? Então, que exemplo maior a gente pode tirar, sabe, das lições é o que o próprio Jesus procurou dar para eles e para nós também. Não à toa que João escolheu um desses eventos para deixar registrado no seu evangelho. Agora você tenta imaginar uma coisa. Lembra de Tiago e João, lá no começo, que eles estavam pedindo para Jesus Cristo lugares de destaque no reino dos céus?
Imagina se fosse eles aqui nesse lugar, vamos dizer assim, com o poder que Deus concedeu a Jesus Cristo, eles tivessem isso. Jamais que eles iam fazer isso, ou qualquer outro dos discípulos. Acredito que jamais eles iam ter essa conduta, essa cabeça que Jesus Cristo teve para poder ensinar isso. E o próximo texto, ainda nessa mesma passagem, João 13, de 14 ao 15. Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Ou seja, novamente, né, Jesus já pergunta para eles, porque era muito difícil eles compreenderem alguma coisa do que Jesus ensinava. Vocês me chamam de mestre e senhor, e o fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então ele deixa bem claro, ele é senhor e mestre, mas mesmo sendo senhor e mestre, ele teve esse gesto de humildade. Novamente, ele não precisava fazer isso, mas era para demonstrar o que era necessário para que eles fossem discípulos. Uma outra característica de um discípulo de Cristo é a humildade. Esse aqui, João já fala na sua epístola, 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Então, qual que já lembrando algo que a gente acabou de ler, qual que era a palavra de Jesus Cristo, né? Que eles servissem uns aos outros, que eles lavassem os pés uns dos outros e andar também como ele andou. Ele andou em o quê? Em humildade e servidão. Então, nós vimos até agora que o exemplo que ele deu o tempo todo para os discípulos era humildade, presteza, serviço, e muitas vezes fazer algo que não lhe é próprio, em prol do próximo. No caso ali, o mais próximo de Jesus eram os seus discípulos. E esse daqui é o último slide que para hoje, que deu certinho no tempo. Filipenses 2, 5 a 8. Deixa eu ver quem está fácil para ler. Valdeci, está fácil aí para ler na tela para a gente, Valdeci? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado, Valdeci. Então, o que o apóstolo Paulo ele ensina para a gente, nós temos que fazer o quê? Ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Cristo subsistiu em forma de Deus, e ele não julgou a usurpação a ser igual a Deus. A Bíblia, muitas vezes, acho que um versículo, acho que está em 1 Pedro, que fala que nós somos sacerdócio santo. Nós sabemos que é celestialmente ao nosso lugar. Nós sabemos que nós somos separados por Jesus Cristo.
por um lado, como a gente fala, muitas vezes eu até falo isso durante os cultos, que nós somos corpo de Cristo. Nós temos privilégios, nós temos sacerdócio santo, real. Mas qual que é o nosso lugar? Servidão, humildade. Nada disso enche a cabeça de um verdadeiro cristão. Espera que saiu aqui o texto. Nada disso enche a cabeça de um verdadeiro cristão. A gente sabe que o nosso lugar é lá. Nossa recompensa é lá. E para a gente alcançar lá, nós temos que fazer o quê? Temos que nos portar como os discípulos de Cristo. Discípulos agindo como ele agiu, servindo, não sendo... Esqueci a palavra agora. Como Jesus falou aqui, se considerar acima pelo que a gente recebe de Deus, pelo como Deus nos considera. Deus aqui, ou Jesus Cristo aqui, ele era Deus. E mesmo assim, ele optou por se esvaziar para demonstrar amor e servidão. Como diz aqui no texto, que eu até grifei, ele a si mesmo se esvaziou. Ou seja, se esvaziou do quê? De tudo aquilo que ele era. Ele sabia que ele era Deus, ele sabia o que Deus tinha concedido para ele. Até mesmo, eu esqueci agora um episódio, acho que foi quando Pedro tentou, me corrijam depois se eu estiver errado, mas quando Pedro tentou impedir, acho que a prisão dele, se eu não me engano, que ele falou que se ele quisesse, ele solicitaria legiões de anjos, de Deus, para poder impedir. Mas não era o foco, não era a missão que ele tinha. Então, mesmo assim, Jesus Cristo, sabendo de tudo isso, ele assumiu a sua forma como servo e cumpriu tudo isso que nós sabemos e que nos concede ter momentos como esse hoje, de unidade de pensamento, unidade de espírito, estarmos aqui juntos esse horário, nesse dia, louvando a Deus através de cânticos maravilhosos e refletindo na sua palavra. Somente o sacrifício dele e por ele ter assumido a forma de servo que nos permite estar aqui hoje. Então, esse é o segundo aspecto de como o discípulo imita o seu mestre, de humildade. Nós vamos encerrar por aqui. Com você, Otávio. Vou encerrar o compartilhamento, peraí. Obrigado. O Felipe já pode assumir de lá. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Oremos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Criador do céu e da terra, Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de estarmos, Senhor, reunidos, estudando a Tua palavra, Senhor Deus, louvando a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Sabemos que o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor. E por isso estamos sempre tentando ser um servo bom, um servo obediente, Senhor Deus. Que o Senhor nos capacite, Senhor, nos ajude a ser discípulo realmente com o desejo de servir, Senhor, de seguir este exemplo que o Senhor nos deixou, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que está praticando a Tua palavra, que está louvando e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor nos abençoe durante este dia, Senhor Deus, durante o fim desta semana, Pai, que possamos permanecer neste amor, nesta união, Senhor, com o propósito de levar a Tua palavra a todos que se aproximarem de nós, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, aos enfermos, que o Senhor possa estar levando a cura, Senhor, para que eles possam também ser curados e mostrar o Teu grande amor, Senhor, na vida deles. Te agradecemos, Pai, por este momento, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus, Pai, que oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Pai.